Olá a todos, eu sou o Salvador. E eu sou o Tomás, sejam bem-vindos. E eu sou a Luana. Esperamos que tenham gostado da nossa outra entrevista. Hoje, como convidado, temos o Sr. Padre Vítor Melícias, um padre franciscano daqui da nossa zona, com inúmeros feitos e uma vida extraordinária. Mas falaremos sobre este assunto mais para a frente. Seja muito bem-vindo, Sr. Padre Vítor Melícias. Muito obrigado, tenho muita alegria de estar aqui convosco e desejo felicitá-los por esta iniciativa. Não só haver aqui um projeto com o nome de Radical, um projeto importantíssimo na vida de qualquer escola, mas sobretudo por terem convidado um rapazito da vossa terra, que sou eu, com 84 anos, os cabelos todos brancos, portanto um rapazeco, que nasci no Amial, na freguesia do Ramalhal, e sempre tive, em relação a esta terra, uma relação de simpatia, de carinho, de afeto. Mas muito me alegra ver que a nossa juventude da nossa terra, porque vocês são da minha terra, somos da mesma região, tem esta preparação e este sentido de participação comunitária, promovendo os grandes valores da humanidade, os valores da educação, os valores da partilha, e o fazem por este meio tão útil, tão bonito que é a comunicação rádio. Felicito-os e desejo que tenham um futuro de grandes participantes da vida da Radiofonia Nacional. Muito obrigado. Obrigada. Para começar, o Sr. Padre é natural do Ramalhal. Que recordações tem do tempo em que viveu no Ramalhal Amial? Tenho recordações de gente boa. Eu nasci mesmo no Amial, que é da freguesia do Ramalhal, e naquele tempo era um tempo muito difícil. Eu nasci em 1938, e logo a seguir veio a Grande Guerra. E em Portugal, sobretudo, era um país que se vivia com muita pobreza, muito pobremente. Com a guerra, ainda isso aumentou. Tanto que eu sou de uma família em que tive 8 irmãos, portanto, meus pais tiveram 9 filhos. Era uma família do Amial de trabalhadores rurais, portanto, uma gente pobre, digamos assim, e naquele tempo alimentar 6, 7 filhos, portanto, não nasceram todos ao mesmo tempo, como é normal, não é? Era preciso um trabalho duro e era preciso haver muita solidariedade entre as pessoas. E realmente eu lembro-me, desde a minha infância, a grande solidariedade que havia na aldeia entre as pessoas. Os vizinhos cuidavam dos garotos quando as mães tinham de ir fazer algum serviço, ou lavar para o rio, ou tinham de ir fora. Havia sempre uma vizinha que emprestava a salsa, ou dava a salsa, e até dava o pão à gente. Havia lá na minha casa, ao pé da minha casa, uma vizinha nossa, que era a tia Maria José Lourenço, e nós dávamos sempre a roda da casa dela, porque ela gostava muito de dar o pãozinho aos garotos, não é? A gente estava ali a brincar e ela vinha logo. E marcou-me para toda a vida. Ainda hoje me lembro, a tia Maria José Lourenço e as outras pessoas que tomavam os rapazitos e as rapariguetas da nossa terra quase como se fossem filhos. Os jovenzinhos eram membros da comunidade. Toda a gente via, tanto que nós nos tratávamos todos quase que fossem familiares. As pessoas, mesmo que não fossem nada do nosso sangue, a gente dizia o tio. Eu dizia, o tio Manelo, o tio isto, o tio aquilo. Não eram tios, mas eram tratados assim, porque na vida da comunidade era importante nós termos esta participação. Era uma comunidade também com uma dimensão religiosa importante. Nós, de pequenitos ainda, íamos todos à igreja, com a família, íamos todos, participávamos, tínhamos um prior que era muito bom, o Padre Joaquim Rebelo, e que vivíamos, portanto, numa comunidade louvável e que se recorda com muito, muito carinho. Portanto, era difícil, a vida de pobreza era muita, às vezes, em pequenitos já tinha de ir trabalhar, o trabalho infantil, como sabemos, é uma coisa indesejável e até condenável, mas naquele tempo não havia outra hipótese. Às vezes, os garotos com 10, 11 anos já tinham de ir com o pai para a fazenda, ou fazer isto, ou fazer aquilo. É o chamado trabalho infantil que hoje devemos evitar e fazer tudo para que os jovens possam crescer com condições de frequentar as escolas, de se prepararem profissionalmente, ter uma vida integrada dentro da comunidade. Portanto, recordando a minha infância e a minha juventude, porque eu só lá estive até aos 11 anos, no Ramalhal, recordo com muita saudade até, embora saiba que aquele tipo de dificuldades devemos evitá-las ao máximo. Mas a ligação afetiva e comunitária de todos dentro da mesma aldeia, dentro das aldeias vizinhas, era grande. Poderia-nos explicar o que é ser franciscano? Ser franciscano é ser um frade de São Francisco. São Francisco, que felizmente hoje todos conhecem como um grande santo, ele foi no princípio do século, deste século que estamos a viver agora, a partir do ano 2000, ele foi considerado mundialmente como o homem do milénio. Foi aquele homem que marcou pela sua santidade,
por ser um homem da paz, por ser um homem da fraternidade universal, por ser um patrono que foi o seu Papa João Paulo II, declarou como patrono da ecologia. Nós sabemos hoje o que é a ecologia, a relação correta entre o homem e a natureza. Em muitas coisas ainda não é. O homem, em muitas coisas, anda a destruir a natureza. Temos problemas gravíssimos, como sabemos, não é? A crise climatérica ou climática, a poluição que há no mundo, a falta de visão, de defesa da terra. E São Francisco era um que tratava tudo por irmão. Até à própria terra, ele já naquele tempo, isto era no século XIII, já naquele tempo São Francisco dizia assim: a terra, nossa mãe e nossa irmã. Nós temos de tratar a terra, o mundo, o planeta onde andamos, como nossa mãe, mas também nossa irmã. Tratá-la assim. Tratar assim os bichinhos, tratar as plantas, tratar as águas, tratar tudo. E não ter aquela ideia louca de que o homem é dono de tudo. Tudo existe para satisfazer as loucuras do homem, ou os seus desejos, as suas necessidades. Não. O homem deve tratar tudo como seu irmão, com respeito. Respeito pelos animais, respeito pelas plantas, respeito por tudo aquilo que existe. São Francisco de Assis foi esse homem que marcou o seu tempo, como eu disse, portanto, 1200 e tal, porque era filho de um comerciante rico, deixou tudo. Disse: não, eu não quero. Abandonou a casa, deixou os seus haveres e foi viver pobremente numa zona ao fundo de Assis, na Itália, levando consigo, porque eles só ofereceram um grupinho, 4 ou 5 rapazes, jovens também deles. Portanto, foi um movimento de juventude. E vieram cá para o fundo do monte onde está a cidade de Assis, e ali começaram a viver umas cabanas, e então andavam a pregar, saíam para a rua, dizer ao povo: ei, nós somos todos irmãos, querem uma ajuda no trabalho do campo, e não sei o quê, paz e bem, paz e bem. E este foi de tal maneira este movimento que muita gente começou a entrar. E ao fim de pouco tempo já eram 15 e foram pedir ao Papa para se constituírem em uma ordem religiosa, um grupo religioso. E o Papa Inocêncio III, aceitou-os e disse: sim, senhora, podem ser irmãos da penitência, irmãos da pregação da fraternidade. E assim foi. Esse movimento dos franciscanos cresceu muito, espalhou-se em todo o mundo. Aliás, os próprios descobrimentos que Portugal promoveu, como vocês conhecem, não é? O chamado grande encontro de povos e de culturas, promovido por Portugal, nas naus ou nas caravelas, iam sempre 2 franciscanos. Foi assim quando chegámos ao Brasil, na descoberta do Brasil, e a Frei Henrique de Coimbra e o seu irmão, foi assim na Índia, foi em todos os sítios. Eles iam como portadores do grande encontro da paz entre todos os povos. E por isso São Francisco marcou e marca ainda hoje, tanto que marca que o próprio Papa de hoje, o Papa Francisco, escolheu o nome de Francisco por causa de São Francisco de Assis, ao qual faz muitas referências. Ora bem, eu porquê franciscano? Eu era um garoto amial e era de uma família cristã e ainda por cima tinha um tio que era franciscano, Padre Fernando Félix Lopes, que foi uma figura importante deste país. Ele foi um membro de mérito académico, de mérito da Academia Portuguesa da História, tem muitas obras publicadas, foi superior chamado por provincial, é o superior maior dos franciscanos em Portugal, e eu era garoto, ele às vezes vinha, poucas vezes, mas às vezes vinha lá à casa e a gente vivia todos naquele encantamento. Portanto, eu quando cheguei já durante a escola primária, dizia-me às vezes lá em casa que queria ser padre como o tio Fernando. E quando se criaram condições, levaram-me para Montariola, em Braga, onde eu iniciei o caminho para ser franciscano. Ser franciscano hoje é ser o quê? É ser um homem ou uma mulher, porque podem ser também mulheres, existem irmãs franciscanas, existe a chamada Ordem Terceira Secular, que são casais, marido e mulher, que também se fazem membros da Ordem de São Francisco. E, portanto, ser franciscano hoje é ser um homem ou uma mulher que prega a fraternidade, seja que todos se entendam bem, que haja paz entre todos, que os povos estejam no pensamento de cada um, que aqueles que necessitam sejam a primeira preocupação de cada um. Não olharmos para nós, olharmos sobretudo para os outros. Isto é ser franciscano. Começou este percurso no Colégio Franciscano de Montariol, que se situa em Braga. Poderia-nos falar um bocadinho sobre a sua experiência nessa instituição e o que faziam e como era o seu dia-a-dia?
Aquilo era um seminário, não é? Chamava-se Colégio de Montariol. Tinha-me aí uns 200 ou 300 alunos. Vivíamos em regime de internato. E o internato com educação de seminário, portanto, educação religiosa. Levantávamos muito cedinho, às 6 horas, depois íamos logo para a capela fazer a nossa oração, depois tínhamos um pequeno almoço, depois íamos para o estudo, ou umas horas de estudo, outras horas de aulas, e depois havia no meio um intervalo chamado a hora do recreio. Nós íamos jogar a bola e aquelas coisas, tínhamos lá aquelas equipes. E depois, à parte da tarde, fazia exatamente mais ou menos o mesmo. Estudava-se e lia-se. Havia muito, uma coisa que eu já vi aqui na vossa escola, que é muito louvável, havia uma biblioteca à qual nós tínhamos acesso e nós líamos aquilo com uma grande devoção. Eu lembro de ter lido o Júlio Verne, que é um escritor francês que fez livros lindíssimos sobre o futuro. Era um homem que previa as coisas científicas do futuro, tem coisas lindíssimas. E quem diz o Júlio Verne, líamos muitos outros. E, portanto, além da obrigação do estudo, nós tínhamos a liberdade extracurricular, digamos assim, de ler. Líamos até a banda desenhada daquele tempo, era o Mosquito e o Cavaleiro Andante. Hoje são outros, não é? Hoje é o Asterix e o Obelix, e é o Luke e outros. Mas, no meu tempo, nós, no seminário, portanto, equilibrávamos entre a oração, o estudo, o recreio e a leitura. E éramos felizes. Foram 5 anos que eu lá vivi, de grande, grande felicidade. E isso depois, e tem mais uma coisa, os frades franciscanos, que eram os nossos professores, os nossos mestres, eram frades que tinham uma abertura muito grande. O seu pensamento não era muito conservador, muito a olhar para trás. Era gente que defendia os direitos do homem, falavam-nos a nós da solidariedade, de sermos missionários, irmos a outros povos, outras gentes. Aliás, tínhamos missões na Guiné e em Moçambique, e os franciscanos eram, e ainda hoje são, mas mais naquele tempo, eram missionários. Portanto, nós, quando estudávamos em Montariol, já era a pensar um dia sermos missionários. Portanto, é a ordem franciscana dos frades menores, isto é, dos franciscanos, missionários. Aqui o convento do Baratores, por exemplo, que é aqui ao pé, onde eu ainda hoje vivo, é um seminário de missões. Nasceu como um convento em 1470, quando era rei Dom Afonso V, e ele mesmo é que fundou o convento, que consagrou a Santo António, como convento que depois veio a ser um seminário de missões, missionário. Hoje, por exemplo, depois da República, o Estado tomou conta do convento, que era dos frades. Mas autoriza que os frades lá vivam como frades missionários, para preparar gente para as missões. E é por isso que nós temos também aqui nesta região muita gente boa, das nossas terras, que dão os seus contributos para as missões, em oração, ou às vezes dão alguma esmola, ou comprando os livros franciscanos, o Almanaque de Santo António, História dos Santos, o Calendário Franciscano, e portanto há também na população da nossa zona, mas sobretudo até mais da parte do litoral, Peniche, Lourinhã e aquelas zonas, uma grande presença franciscana missionária. Portanto, o que eu senti naqueles 5 anos que ali vivi foi uma grande alegria. Tinha tantos companheiros, éramos todos amigos, tinha uma grande educação e, sobretudo, havia um enorme equilíbrio. Nós não éramos reprimidos. Naquele tempo, vocês, aquele senhor que está ali a ouvir, é acabar de entender isto melhor. Mas naquele tempo havia, nos seminários, uma educação muito rígida. Ainda se usava a palmatória, que era bater com a régua nas mãos. Ainda havia aquelas questões muito rigorosas, não se podia falar e nada e tal. Havia uma coisa que se chamava, e que um grande escritor português, Virgílio Ferreira, que foi muito meu amigo pessoal, escreveu um livro muito conhecido, chamado Manhã Submersa, em que ele narra o tempo em que ele viveu num seminário, como uma coisa muito rigorosa e muito difícil. O nosso era rigoroso, mas era muito simpático. Interessante. Depois de se formar no Colégio Franciscano de Montariol, foi estudante de Filosofia, em Leiria. Poderiam-nos dizer o porquê de ter ido estudar Filosofia? Sim, estudei em Leiria 3 anos, Filosofia, é um curso muito bonito, e estudava-se Filosofia porque era obrigatório, aquilo que se pode chamar o currículo dos seminários. Sim, nas escolas tem determinado tipo de cadeiras que são obrigatórias, de matérias que são obrigatórias. E para se formar padre, ainda hoje, além das chamadas humanidades, isto é, a parte liceal, com as várias matérias comuns em todas as escolas,
Havia depois uma especialização em filosofia e depois a seguir a teologia. Porquê a filosofia? Porque a filosofia, digamos assim, é a arte de, pelo pensamento, podermos avaliar os valores reais que a vida tem. E, portanto, para apreciarmos depois a teologia, que é o estudo sobre Deus, o estudo das religiões, a filosofia era muito importante para isso. E foi por essa razão que tirámos o curso de filosofia, estudava-se a história da filosofia, a cosmologia, que era as relações do universo, estudava-se a chamada crítica literária, de literacia, dessas coisas todas, e estudava-se para estarmos preparados a ser uns bons teólogos. Foi um tempo também muito feliz. Eu, na altura, tinha 16 anos, depois de ter estado um ano de seminário aqui em Varatojo. Com 16 até aos 19, vivi em Leiria a estudar filosofia. Foi também um tempo muito bonito. Durante vários anos foi presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Que ligações tinha com os bombeiros para receber este título, ao qual manteve por 6 anos? Eu, depois da teologia que estudei em Lisboa 4 anos, fui para Roma logo a seguir. Fui-me licenciar em Direito Canónico, que é o direito da Igreja. E quando voltei, depois voltei para a universidade aqui, onde fui fazer Direito. Portanto, eu tenho as 2 licenciaturas em Direito Canónico e em Direito. Aliás, sou do curso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Presidente da República, e outra gente assim. E como membro, digamos assim, da comunidade estudantil universitária, eu fui abordado um dia por um grande senhor que era comandante dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, que me convidou, venha lá fazer uma conferência aos nossos bombeiros no Natal e tal. Eu ainda padre jovem, devia ter uns 26, 27, 28, 27 anos. Fui lá fazer uma conferência do Natal aos bombeiros voluntários de Lisboa. Eles gostaram muito, eles começaram a convidar para isso. Olha, convidaram-me, também venha para bombeiro também. Vou com muito gosto e tal. Pronto, entrei para o bombeiro, cá da base. Entrei como ajudante do comando, ajudante do comandante, que era o comandante Ernesto Costa, o grande nome dos bombeiros portugueses. E depois, ao fim do ano, já não era só bombeirito, era presidente já. Elegeram-me presidente, porque eu tinha uma preparação cultural grande, não é? E ainda por cima era jovem e daqueles com dinamismo, metia-me em todas e em tudo. Fui eleito presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Lisboa, que é, aliás, a mais antiga associação de bombeiros em Portugal e talvez no mundo. Parece que no Chile haverá uma mais ou menos correspondente a esse tempo, mas em Portugal a mais antiga de todas, a velhinha, como a gente lhe chama, de bombeiros voluntários, é essa de que eu fui presidente e depois fui presidente de toda a Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa, depois fui presidente da Liga dos Bombeiros. Isto era sempre por eleição. Portanto, isso significa que eles reconheciam que eu tinha amor aos bombeiros e que me importava por aquilo. Depois fui até membro da Organização Mundial dos Bombeiros. Portanto, acabei por ser um padre, que era padre, estava ao mesmo tempo na universidade e depois, mais tarde, já estava a dar aulas, mas era bombeiro. Quando havia alguma novidade, lá estava eu. Houve grandes fogos, um dos grandes fogos que houve lá uma vez na Baixa, eu fui logo a correr com os bombeiros dentro do carrinho. Até me lembro de uma cena muito interessante, que foi eu ia no carro ao lado do chofer e eles diziam, é de arder, é de arder, é de arder. E com o carro ainda em movimento já estavam a sair do carro, com grande perigo. É de arder, significa que este fogo é daqueles mesmo, muito valentes. Os bombeiros, quando é um fogo, deixa aquilo, metes lá com eles, sabe Deus, não é? E eu, mesmo quando aqui estive na inauguração dos bombeiros do Machial, Machial tenho uma secção dos bombeiros de Torres Vedras, onde eu sou também associado de honra e de mérito, honorífico. Os bombeiros foram sempre para mim uma marca de vida, exatamente pelo sentido de solidariedade, de humanismo, de socorrer quem está aflito. Depois disso, quando era presidente da Liga dos Bombeiros, criei, com o apoio do governo, como é evidente, era ministro Eurico de Melo, criei o Serviço Nacional de Bombeiros. Fui eu, com mais um grupinho, que criámos aquilo. Criei a Proteção Civil, o Serviço Nacional de Proteção Civil. E depois fui o primeiro presidente. Durante 5 anos fui presidente dos bombeiros todos de Portugal. Era o comandante de Mora, eles chamavam o bombeiro número 1. Por isso ainda hoje sou o bombeiro mais condecorado que há em Portugal.
Tenho o grande colar dos bombeiros portugueses, que só há um que tem, que sou eu. Porquê? Porque durante muitos anos me dediquei a esta causa. Aliás, eu julgo que, quando me deram, sem eu saber antes, o meu nome como patrono da escola Padre Vítor Melícias, aqui em Torres Vedras, que vocês conhecem também, pelo menos de nome, eu julgo que foi sobretudo por isso. Foi por apreço pelo trabalho de alguém que se dedica a uma causa tão bonita como a causa humanitária dos bombeiros. Além disso, eu já antes tinha trabalhado muito na imigração, sempre a ajudar aqueles que estão aflitos. Tinha trabalhado nas misericórdias. Hoje também sou o mais alto condecorado das misericórdias. Estive lá 17 anos ao serviço da União das Misericórdias e da Confederação Internacional, quer dizer, fui o presidente de todas as misericórdias do mundo, durante 7 ou 8 anos. E depois estive também no chamado mutualismo, o Monte Pio, essas organizações que promovem a solidariedade para as pessoas que, quando são aflitas, serem ajudadas por alguém, e julgo que foi em função disso que o governo, a proposta foi feita da Assembleia Municipal de Torres Vedras, e depois o governo, na altura, que era presidido pelo engenheiro António Guterres, que hoje é o secretário-geral das Nações Unidas, resolveram dar o meu nome àquela escola, suponho eu, isso é uma coisa que lhe dá sentido, não é pelos meus méritos que eu tenho, mas porque as causas em que eu meti são causas de grande interesse para a humanidade. E, portanto, que alunos pequenos apareçam referência ao patrono, Ricos Nogueira. Porquê? Porque Vítor Melícias, porquê? Não é porque ele tinha o cabelo branco ou porque era do Amial, não. É porque as causas em que ele acreditava e acredita são causas fundamentais para o ser humano. Depois da independência de Timor, foi dos primeiros portugueses a ir ao país. Qual foi a sensação e a experiência que teve enquanto lá esteve? Foi uma sensação de grande solidariedade dos portugueses. O comissário era o alto comissário para Timor, para a independência de Timor. Como sabem, Timor tinha sido uma colónia portuguesa. Depois, a seguir ao 25 de Abril, ficou ali numa certa confusão. Então, a Indonésia tomou conta de Timor como se fosse uma província timorense. Mas eles perseguiam, quando lá estavam, muito os timorenses. Os timorenses não estavam felizes com eles. Então, de vez em quando, arranjaram um grupo de revolucionários, digamos assim, de guerreiros da montanha, fugiram para os montes, que aquilo é uma terra também bastante montanhosa, e dali eles faziam resistência, comandados por alguns importantes, entre os quais o Xanana Guzmão, que é um nome que já devem ter ouvido, um nome importante de Timor. E então eu, quando se ia proclamar a independência, porque fez um referendo, que é uma consulta pública a toda a gente da terra, grande, quase, maioria mais que absoluta, mas muito mais, votou que queriam ser independentes. E então as Nações Unidas, o governo de Portugal, deram apoio e escolheram-me a mim para ser eu o representante de Portugal em toda esta tarefa de ajudar os timorenses a serem independentes. Foi uma tarefa espetacular, porque sobretudo encontrei grande solidariedade do povo português. Davam-me apoios, davam-me dinheiro, davam-me tudo para que os timorenses fossem bem tratados e conseguissem a independência. E eu, entre outras coisas, senti muito isso, porque vivi aquilo com a enorme independência, ainda hoje. Eu quase por dentro sou timorense à mesma, e mantenho sempre um contacto com eles extraordinário. Mas só para dar um exemplozinho do que eu considerei a vivência com aquele povo. No primeiro dia que eu lá cheguei, estavam a arder as casas em Dili. Dili é a cidadezinha que era e é a capital de Timor, Timor-Leste. E quando eu lá cheguei, eu levava comigo o meu secretário e um senhor de lá, que lá tem, da família Carrascalão, muito conhecido, Manuel Carrascalão, e ele, assim que saímos do aeroporto, eles levaram-nos à montanha para ver Dili a arder. Estavam ainda as casas a esfumegar e via-se labaredas e tudo cá embaixo. Chegavam lá em cima da montanha, Soraceira, e ali estava uma senhora, uma mulher, com um filhito ao colo, pequenito, e mais 2 garotecos agarrados à saia dela, todos assim, para olhar, porque estávamos os 3 lá em cima. Ela chegou-se às tantas, aproximou-se assim e disse para mim, viu que eu era o tipo que estava no meio, disse, aquela casa ali é a minha que está a arder. E eu fiquei, não sabia o que é que havia, disse, então e agora? E diz ela, agora faço outra.
este povo que tem esta capacidade de, mesmo no meio da aflição, dizer, eu vou fazer outra. É aquilo que nós hoje, vocês os jovens hoje, o mundo está num momento muito difícil, com as guerras que há, com os problemas do clima, com a destruição, com a injustiça. Já às vezes parece que vai por muito mau caminho, e vai. Mas se vocês tiverem aquele espírito de dizer, mas faz-se outra. Tiver um espírito jovem, voltado para o futuro, nunca desistir mesmo nos momentos mais difíceis, esse é que é ser um jovem verdadeiro de hoje, que é voltado para o futuro, vou fazer outra, e não voltado para o passado, que desgraça a minha, claro, fiquei sem casa. Todos os seus conhecidos que testemunharam no seu livro uma vida, uma obra, um serviço, o descrevem pelo seu sorriso, que sempre tem. Diria que a sua vida é uma vida feliz e alegre pelos seus feitos? É alegre, e feliz também é. Os meus feitos não são grande coisa, mas, olha, estão sendo movidos sempre por este espírito que eu já relatei aqui, que é o espírito. O que mais me alegria dá é servir. A coisa que eu tenho mais alegria não é eu ter isto ou ter aquilo, é ver que quando eu faço alguma coisa, eles ficam felizes. Se posso dar uma coisa, eu fico tão contente de eles ficarem contentes. Se há uma pessoa que está aflita por qualquer razão e eu posso ajudar, ou diretamente, ou ir lá, ou falar a alguém que faça e que resolva, é a maior alegria que eu tenho. E, portanto, este livro foi feito, uma palavra difícil para vocês, à minha revelia, quer dizer, sem eu saber. Era um grupo de amigos meus grandes que queriam fazer uma homenagem quando eu fiz 80 anos, então o que é que fizeram? Pediram a várias pessoas importantes, o António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Presidente da República, o Guilherme Oliveira Martins, que era Ministro, o Ianes, até o Manel Alegre, poeta, conhecido, fizeram aí uma série de testemunhos a dizer o que é que eles achavam de mim. E assim, são muito simpáticos, não é que eu mereça aquilo, mas são muito simpáticos. E eles lá dizem bem, eu sou um homem feliz. E sou um homem que olho para trás e digo, olha, valeu a pena eu ter existido. Não quer dizer que seja muito perfeito, não que seja muito valente. Sou como todos, um pecador, digamos assim. Mas tenho muita alegria em ter vivido e continuar a viver, não tenho pressa nenhuma, mas estou preparado, como é evidente, não é? Por ter uma vida tão feliz como eu tive e por ter amigos tão grandes como eu, felizmente, ainda tenho. Pelo que percebemos, já viajou bastante, tanto por trabalho como por lazer. Qual a viagem que fez que mais o emocionou e que se recorda até hoje? Já fiz muitas viagens. Eu, por exemplo, fui presidente dos migrantes, da Segurança Social dos Migrantes, e presidi 14 delegações do governo português a negociar com outros governos. Portanto, corri praticamente o mundo todo. Além disso, como era presidente mundial das Misericórdias, como tinha funções nos bombeiros a nível mundial, corri praticamente o mundo todo. De todos aqueles que me emocionaram mais, até por aquilo que eu já disse aqui, foi, efetivamente, Timor. Um povo pobre, um povo sufocado, que quer encontrar a liberdade e que faz tudo por tudo e que diz mesmo, então a queimar a minha casa, que eu vou fazer outra. Um povo em que as próprias crianças têm um olhar que não se pode esquecer nunca. Foi realmente a viagem que me marcou mais. Mas tive muitas e bonitas viagens, incluindo ir ao Papa, falei pessoalmente com o Papa Paulo VI, com o Papa João Paulo II, com o nosso Papa Francisco, que é uma simpatia, até teve comigo palavras de imensa simpatia. E, portanto, as minhas viagens ao estrangeiro têm sido sempre. Mas tenho ido algumas para divertimento também. Fui a touradas à Espanha, fui ao futebol à Alemanha, numa final do Benfica lá, fui à França na final não era de Portugal com a França, perdemos 1-0, foi uma pena. Enfim, tenho tido grandes alegrias lá fora. O Brasil, normalmente devo durante 3 ou 4 anos passar férias ao Brasil, em São Vicente, que é uma cidadezinha ao pé de Santos, e tenho, aliás, família lá no Brasil, e para primos, parentes ainda distantes. Olha, fiz sempre muitas viagens, todas muito felizes, e depois, como estive 8 anos, 10 anos, conselheiro da União Europeia, chamado Comitê Económico e Social Europeu, eu era um dos representantes de Portugal e tinha que ir lá 2, 3 vezes por semana. Portanto, fazia sempre aquela viagem. Muito bem acolhido sempre. É uma festa, ainda agora, já não vou lá há 8 ou 9 anos,
fazem uma festa, falam sempre, venha cá, venha a missa para a gente e tal. Fui e sou um homem feliz que agradece a Deus pelas oportunidades que teve na vida, pelos amigos que tem. Olha, e por estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Estamos bastante agradecidos por todas as experiências que partilhou connosco. Gostaria de deixar-nos alguma mensagem significativa a nós e aos ouvintes? Gostaria. Até por aquilo que já disse, e ter muita alegria estar aqui a falar com vocês como jovens, e jovens promissores, já são vocês, instrumento de comunicação social. Eu deixava a mensagem da esperança. Nunca desanimar, nunca desistir. Não se tornar insensível ao sofrimento dos outros. Nunca pensar, ai, estão a sofrer, está bem, isso é lá para o Timor, isso é lá para a China, isso é lá para não sei o quê. Não. As pessoas, em qualquer parte do mundo onde haja gente a sofrer, o sofrimento também deve ser nosso. A gente deve ter apoio, vontade de ajudar aqueles que estão a afligir-se. Porque a alegria de qualquer ser humano é a nossa alegria, ou de qualquer animal até. O sofrimento de qualquer ser humano é nosso irmão, deve ser nosso sofrimento. Portanto, a minha mensagem é esta, vocês continuem a acreditar em vocês mesmos como homens e mulheres que hão de construir o futuro. Eu, muitas vezes, quando era assim, já um bocadinho mais velho do que vocês, mas ainda era muito jovem, havia uma cantora italiana que me encantava, porque tinha uma canção de esperança. Ela chamava-se Gigliola Cinquetti. Não sei se recorda dela, se não. Gigliola Cinquetti era uma cantora italiana que, entre outras coisas, cantava uma canção de esperança chamada, eu digo em italiano, depois explico em português, Na rosa di sera non diventa mai nera, que é assim, uma rosa à noite nunca fica preta, lá por ser noite. Então a canção é mais ou menos assim. Estão a destruir o mundo. Cortaram as asas de uma borboleta, a borboleta não pode voar. Cortaram o bico do roxinol, já não sabe cantar. Destruíram o ninho da andorinha, não tem onde morar. Puseram o estrangeiro na fronteira, não tem onde trabalhar. Mas na rosa di sera não diventa maneira. Há tanta coisa negativa, mas as rosas não passam a ser pretas por ser noite, nem as estrelas deixam de brilhar por ser noite. Era uma mensagem de esperança que toda a vida me acompanhou, me deu sempre este entusiasmo. Haja o que houver, vamos é procurar que o mundo seja melhor, vamos é procurar que haja gente inovadora como os jovens. Acredito muito na juventude e deixo para vocês, para a vossa escola, para os vossos professores, para quem organiza as iniciativas como este projeto radical que vocês estão aqui agora a viver e que eu tenho muita alegria de estar a partilhar convosco, deixo esta mensagem. Sejam felizes, sejam corajosos, nunca desanimem e, sobretudo, queiram fazer felizes os outros mais do que ser felizes assim. A vossa felicidade seja fazer os outros felizes. Muito obrigada. De seguida iremos deixar-vos com o fado Foi Deus, escolhido pelo Padre Vítor Melícias. Por que escolheu esta música ou este fado em específico? Escolhi porque foi sempre... Eu gosto muito de fado e muito da canção portuguesa, não só, muito de música. Foi sempre um fado que, pela sua letra, me marcou, porque tem muito sentido. Nós, os seres humanos, muitas vezes desanimamos, como ainda está a dizer, que encontramos dificuldade, mas há consciência de que não estamos sozinhos. Por trás disto tudo e por cima disto tudo, há alguém, é Deus. Foi Deus que fez o vento, foi Deus que fez o sol, foi Deus que fez isto, foi Deus que fez aquilo. Era um fado lindíssimo, tão lindo que a Amália Rodrigues, que é agora a melhor fadista de Portugal, não é? Está, aliás, no Panteão, já estava com os maiores, até na bola está lá o Eusébio, que eu fui quem presidiu a missa do funeral dele. A Amália Rodrigues foi cantar ao Papa João Paulo II este fado. E o Papa emocionou-se, porque é efetivamente muito bonito. Aliás, eu entre muitas coisas que tenho tido momentos de felicidade, por exemplo, quando fui ao Alentejo casar a Pias, casar já há 40 anos, o então reitor da Universidade de Lisboa, a missa foi toda acompanhada em cante alentejano. É lindo o canto alentejano, então dentro da missa é uma coisa espetacular. E quando se casou a filha única da ministra, então, Maria de Belém, é um nome muito conhecido dos mais velhos, vocês são muito novos para isso, eu é que presidia a missa e toda a música da missa foi fado. Estavam 4 guitarristas e violas, 2 cantoras espetaculares, e então, quando a noiva ia entrar, a marcha nupcial, era uma marcha de entrada do casamento, foi Deus.
E estava o pai do noivo, que é italiano, e o pai também tinha vindo da Itália para isso, e eu via as lágrimas a correrem pela cara abaixo. Foi Deus, é uma linda música, bem portuguesa, bem cristã, e ainda bem que pudeste tocá-la aqui. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade e por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, eu tenho muita alegria também e agradeço a vossa paciência. Além da amabilidade de me convidar e de dar a oportunidade para eu fazer os melhores votos para vocês, para esta escola, para a nossa terra e para este projeto tão bonito. Está bem? Parabéns e muito obrigado. Obrigada a nós. Esperamos bastante que vocês tenham gostado deste nosso programa. De seguida iremos mais uma vez deixar-vos com o Fado Foi Deus e daqui vai-se despedindo a Luana, O Tomás E o Salvador. Até ao próximo programa. Não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ir ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Me fez poeta ao roxinol, pôs no campo o alecrim